Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Jesus. Vamos deixar nosso dia a dia lá fora, neste momento, trazer nossa consciência para casa, para acolhimento da espiritualidade amiga, que ela possa amparar cada um que está aqui presente esta noite, encarnado e desencarnado. Que possamos estar com nossos corações abertos para receber o remédio necessário do corpo físico e da alma. Que possamos também mentalizar um amigo, um ente querido, que está precisando dessas vibrações tão acalentorosas da casa. E também levamos nossos pensamentos aos hospitais, aos lares de idosos, aos orfanatos, aos moradores de rua. Que possamos ser luz para alguém que necessite. Possamos aprender os ensinamentos de Jesus e colocar em prática. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Que a espiritualidade possa incluir o Juninho da melhor forma possível para levar a palavra do Senhor a vocês. Que assim seja. Muito obrigada. Então, esse que ele coloca aqui não é outra coisa, né? Ah, tá, vamos ver. É, hoje tá. Tá, obrigado. Aqui, guarda-sol lá, vamos lá. Apareceu? Apareceu. Beleza. Alô, alô, 1, 2. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Novamente, é com muita alegria, né? Que a gente está aí de novo na casa. Que possamos trazer aí um assunto para a gente refletir, né? Sobre a nossa doutrina, sobre a nossa espiritualidade, que os Espíritos nos trazem, né? Eu gostaria de antemão agradecer, né? Novamente à casa pela confiança, né? Nós já tivemos aqui, acho que domingo, o primeiro domingo, né? Da abertura dos trabalhos. E eu tive que esse mesmo tema, tá? E a gente achou melhor também, porque a gente lembra que acho que tinha poucas pessoas, e acho que o pessoal às vezes vem à noite, não vem cedo. E também, nunca é demais relembrar, né? Os temas aí, a gente fala assim, eu li uma vez só o Livro dos Espíritos, li uma vez só o Evangelho, já tá bom. Não, a gente precisa estar lendo sempre, né? Porque a repetição é que faz gravar na nossa mente, né? E é bastante interessante que a gente procura trazer um tema para as casas durante um semestre, depois no segundo semestre outro tema, né? Que a gente volta na casa de novo. E é impressionante, cada
dia, cada noite sai de uma forma diferente, né? Acho que a energia, né? A gente vai aprendendo também entre uma palestra e outra, já aprende uma coisa nova, então é bastante interessante, tá? Então é sempre válido. Vamos lá. Esse tema, necessário acordar, gente, como diz o Cosmo, né? A gente sempre traz baseado na instrução da espiritualidade, né? Muito difícil ser nossa, tá? A gente, na verdade, só reflete com vocês, tenta interpretar para a gente conhecer, tá? Então, esse tema, necessário acordar, é do livro Pão Nosso, tá? Psicografado pelo Chico através do Emmanuel. É desse livrinho lá, que seria, na verdade, gente, um livrinho que nós poderíamos ter de cabeceira de cama. Toda noite, ler um capítulo desse. Geralmente é uma página e um pouquinho, e é um ensinamento para o dia a dia, tá? Então, quem tiver aí a curiosidade, né, a gente sempre dá as referências bibliográficas por isso, para a gente falar, ele está falando da onde isso? Não, ele está falando dali, tá? Então, a gente, se tiver curiosidade, tiver tempo, a gente vai lá e lê novamente e reflete de novo, tá? Vocês têm uma noção, ó, foi publicado em 1950, né, já faz 75 anos. E vocês vão ver o quanto de verdade ainda tem nisso. Então vamos lá, Júnior. Necessário acordar. Será que nós estamos dormindo? Né? Será que ele está falando que nós estamos dormindo? Bem interessante, né? Mas precisamos acordar sim, gente. E acordar sabe para quê? Para a espiritualidade. É isso que isso nos traz. E a primeira reflexão, Emmanuel já traz uma... Pera lá, deixa eu ver aqui se passa. Não, não passou. Passou, não. Deixa eu ver aqui, gente, só para nós. Também não passou. Ver se eu consigo. Aí. Agora sim. Vamos lá. Emmanuel traz essa frase de Paulo, né? Até eu gosto de começar com a historinha só para a gente relembrar quem é Paulo de Tarso. Quem foi Paulo de Tarso da história, simbolicamente. Então, Paulo nos traz essa frase. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Meu Deus, será que nós estamos mortos, né? A gente está dormindo, a gente está morto? E o Cristo nos esclarecerá? O que ele nos esclarecerá, né? Tanto que os espíritos falam que a doutrina espírita, né, os ensinamentos espíritas é a terceira revelação. Né? Primeiro é Moisés, segunda foi o Cristo e agora a doutrina espírita é a terceira revelação. Então é isso que vem nos esclarecer. E eles colocam bastante propriedade aí agora, principalmente por causa da evolução da ciência, né? Que a ciência vem evoluindo, o materialismo vem evoluindo e vem se aproximando cada vez mais da espiritualidade. Se nós tivermos uma curiosidade, às vezes, de ler um pouquinho sobre a física quântica, vocês vão ver que está bem diferente, né? O que os cientistas pensavam há anos atrás aí, hoje eles pensam totalmente diferente. É só a gente procurar entender essa evolução, né, que vocês vão ver que vai estar chegando cada vez mais perto da espiritualidade. Então é isso que nós vamos refletir, né, para a gente despertar, para a gente acordar e levantar desse sono que nós estamos, né, vamos dizer assim, desse sono material que nós vivemos, tá? Só para a gente se situar e já ir refletindo, é aquela historinha de Paulo, que aí a gente, na verdade, a reflexão é essa, se encaixar na historinha de Paulo, tá? Quem foi Paulo? Paulo, na verdade, primeiramente foi Saulo, né? Saulo, o perseguidor dos cristãos, né? Que caçava as pessoas que falavam do cristianismo, que falavam do Cristo, né? Ele era um cidadão romano, esse Saulo. Aí o que aconteceu? Acho que todo mundo sabe, na estrada que ele vinha vindo para Damasco, na estrada de Damasco, ele vinha em Damasco também para perseguir esses cristãos, né? E houve aquele momento em que se fala que Jesus apareceu para ele, né? Que ele caiu do cavalo, acho que a maioria sabe da historinha, né? Que ele acabou ficando cego e tal. Primeiro, gente, isso é tudo simbólico, tá? Não é Jesus, aquele corpo físico, não, é aquela luz que desceu para ele, que falou com ele, às vezes sem ter ninguém, né? E que aquela luz era tão forte
que acabou cegando ele, né? E que depois ele foi resgatado, depois que passou tudo ali, que Jesus perguntou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Aí ele foi resgatado, foi levado até Damasco, e Jesus disse para ele, procurai Ananias, que Ananias vai te receber e vai te curar, né? E a história conta, através até da própria espiritualidade. Se vocês tiverem a curiosidade de ler o livro Paulo e Estevão, né, que é um livro psicografado, a história completinha está lá, bem interessante. E aí Ananias vem, né, depois desses 3 dias, e Saulo volta a enxergar. E nesse momento ele passa a ser renomeado para Paulo. Então ele deixa de ser Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. Que Saulo seria perseguidor e Paulo servidor. Tá? Por que eu conto essa história no começo? Porque essa seria simbolicamente o que a lição hoje vem nos trazer a reflexão, que é o que? É essa transformação de Saulo para Paulo, tá? Quando a gente vê a história inteira dele, a gente imagina assim, isso aconteceu de hoje para amanhã, 2, 3 dias. Não, não é bem assim. Na verdade, isso houve um processo, gente. Tanto que a gente deixa bem claro que ninguém, principalmente nós aqui, né, não vamos sair daqui nem melhores, nem piores. A gente vai aprendendo e devagarzinho absorvendo isso e tentar nos melhorando, não é? E tentarmos acordar por essa espiritualidade. Essa que é a intenção, tá? Então, essa passagem de Paulo que Jesus fala, que está nos livros, realmente é uma simbologia para nós tentarmos entender a nós, né? Quando que nós vamos fazer essa mudança que Paulo fez, né? Então, vamos lá. Primeira frase, reflexão que Emmanuel nos traz. Grande número de ideias de fora aos círculos do cristianismo, ou seja, aquelas ideias que vêm de fora do cristianismo, né? Vêm de outras interpretações, outras religiões, outras culturas, tá? Acusam fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Por que Emmanuel nos traz isso? Porque nós temos o nosso passado, não temos? Nossa cultura passada. Eu acredito aqui que a maioria foi batizado na Igreja Católica, não é? Teve todo aquele procedimento, como eu tive também. Aí depois a gente conheceu a doutrina espírita, aí depois veio os ensinamentos dos espíritos que a gente mudou, na verdade, né? De entendimento filosófico, religioso, e a gente passou a se denominar espírita, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Ou ser adepto. Eu costumo dizer que eu não sou espírita, eu sou adepto à doutrina dos espíritos. E ainda estou tentando ser espírita, né? Porque é muito difícil. Mas estamos tentando aí, galgando passinho por passinho. Então, o primeiro raciocínio de Emmanuel é esse. Realmente existe essa grande dificuldade, né? E a gente tem que ter isso em mente, porque a gente traz. Ou ninguém tem dificuldade em compreender e aplicar os ensinamentos que estão no Evangelho aí. Não é? Quem não tem? Para nós é difícil entender, que dirá para aplicar. Não é? Então a gente tem que ir devagarzinho, aprendendo os ensinamentos do Cristo, e devagarzinho também aplicando, não só aprendendo, colocando em prática, né? Termos mais calma, mais paciência com nossos irmãos, nossos entes queridos. Essa aqui é. Então, por isso, tá? Às vezes a gente fala assim, por que eu não consigo melhorar, né? De uma hora para outra ninguém vai melhorar realmente. Por quê? Porque trazemos toda essa carga de filosofia aí católica, apostólica, romana, só ver nas histórias aí que a gente já começa a ter uma outra visão, né? Um outro detalhe também que Emmanuel nos traz, e que a gente também passa por isso, principalmente nos estudos da casa, no nosso dia a dia, nas leituras, né? Encontramos ainda obscuridades nos textos, perseveramos nas pequenas coisas literárias, nas pequenas coisinhas que estão lá escrito. E a gente não consegue abrir o leque espiritualmente falando, não é? Aí a gente fica inquieto, a gente protesta, a gente rejeita o pão divino, em detrimento do envoltório humano que necessitamos para estar aqui na Terra. O que Emmanuel quer dizer para nós? Que nós não conseguimos absorver os ensinamentos espíritas ainda, porque nós ainda
damos preferência à matéria, principalmente ao nosso corpo físico. Essa que é a grande verdade, não é? Então, Emmanuel vem trazer essa... Olha que reflexão profunda, né? Inquietamos, protestamos pelo pão e rejeitamos o pão divino, o ensinamento da espiritualidade. Gente, quando a gente traz essas reflexões, né, da espiritualidade, dos espíritos, a gente tem que entender o seguinte: a gente está lendo, estudando e falando sobre a nossa vida eterna, e não só aqui, né? Porque se a gente for imaginar que a gente só tem essa vida, não vai dar para aplicar muito os ensinamentos do Cristo, da espiritualidade. Aí fica um pouco vago. A gente, para ter realmente a convicção e conseguir entender e compreender, a gente tem que ter essa visão, né? A visão da reencarnação, por exemplo, que eu estou aqui hoje, às vezes resgatando algum débito que talvez já não tenha feito agora, mas eu já trago de uma outra, não é? Então, tem que ter essa visão. Se a gente não tiver a visão do todo, a gente não consegue interpretar os ensinamentos, tá? E elas são bem profundas. Emmanuel e Chico, né, a gente não precisa falar nada, né? Nós, né, esses amigos, nós, entretanto, não percebemos que isto ocorre. E é uma verdade. A gente vê no próprio estudo. Às vezes a gente está tão assim, na hora ali, apegado à letra, e esquece do espírito. Não é? Como aquela frase que a letra mata e o espírito vivifica. A gente fica tão preso àquilo ali, o que está escrito ali, que esquece até de refletir, de raciocinar, né? Por quê? Porque permanecemos dormindo, vítimas da paralisia das faculdades superiores. O que é isso? Da nossa faculdade que a gente tem de ser o quê? A nossa centelha divina. Jesus não disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas nós estamos pensando nisso? Nós estamos acordados para isso? Não, nós estamos dormindo para isso. Nós achamos que nós não podemos fazer nada. Nós achamos que nós temos só o direito de sofrer, de passar dificuldade, que a gente não pode fazer nada para melhorar. E não é isso que eles vêm trazendo para nós, não é? É que acontece? É que a gente continua dormindo ainda para esse sentido espiritual. Quando acontecer alguma coisa, gente, por exemplo, deve ter acontecido já com vocês também. Acontece alguma coisa que a gente acha que é mal para nós, que é ruim para nós, né? Ou que alguma coisa que não deu certo. Aí você fica com raiva, com aquilo, fica bravo e tal. Aí a situação passa. Parece que daí uns dias, né? Daí um tempo você fala, puxa vida, aí acontece uma outra coisa. Você fala assim, nossa senhora, tá vendo? Se não tivesse acontecido aquilo lá atrás comigo, talvez eu estaria naquela situação. Por quê? Porque estamos dormindo a essas questões das faculdades superiores, porque às vezes a divindade utiliza dessas dificuldades para nós aprendermos aqui, ou pelo menos para nós percebermos a questão espiritual que está por trás, né? E a gente na correria do dia a dia, na verdade, né, infelizmente a gente não consegue perceber, porque a correria material do dia a dia, a nossa perseguição aos bens materiais do dia a dia, a gente não consegue. A gente, quando às vezes vai até numa situação de discutir, ou de conversar, ou de procurar, a gente fazer uma oração, pedir aos espíritos uma orientação, que nos esclareça. Não, senhor, eu vou lá, tentar fazer aquilo. Se não der certo, tudo bem. Não é para dar certo naquele momento, mas quem sabe no futuro, não é? Então, é isso que a gente fica dormindo, né? Às vezes Deus age em nossa vida e a gente acha, ai, Deus esqueceu de mim, né? Deus não está ouvindo as minhas preces, mas não é, gente, é porque às vezes a gente não pode ter aquilo naquele momento. A gente precisa esperar amadurecer um pouquinho mais. É uma passagem bem interessante que exemplifica isso aqui, que o Cosmo falou sábado lá em Urupês. Bastante interessante. Kardec conta uma historinha assim, que ele pediu para os espíritos, né, 10 milhões de francos. Ele, na verdade, ele queria dar aquele boom, né, na doutrina espírita, na filosofia espírita. E os espíritos falaram para ele, não, calma, não está no momento ainda. E ele deixou o tempo passar, né? E o que aconteceu?
o próprio pessoal que era contra todo aquele movimento acabou fazendo a propaganda do espiritismo. Sei que vocês sabem que foi queimado vários livros em praça pública lá na Europa, né? E aí todo mundo achou o quê? Ficou curioso, ué, mas por quê que não pode? Porque a gente é assim, né? Você falou que não pode, aí que ele quer fazer. Não é verdade? Então veja bem, tudo isso, houve a propagação da doutrina espírita, tem que gastar um tostão. Não é? Aí Kardec refletiu sobre aquilo e falou, realmente, já pensou se eu tivesse com aqueles 10, que é 1 milhão de francos que eu pedi, será que ele não teria deixado se envolver por aquilo, né? E se desviado do objetivo que ele tinha? Quem sabe? A gente não sabe. E a gente acha que aquilo foi um mal na época. Como até hoje, a gente acha que hoje que divulgar, que sair falando, não. Gente, Francisco de Assis já disse para os seus discípulos e para nós, saí, meus irmãos, e pregai o evangelho. E se houver extrema necessidade, vocês se utilizem da palavra, vocês falem. Então, quer dizer, o nosso próprio exemplo é a maior divulgação da doutrina espírita, não é? Quando a gente vê as pessoas comentarem, às vezes a gente erra, porque todo mundo tem os seus defeitos, né? Vamos dizer no nosso caso hoje, que a gente é espírita. Aí a gente ouve as pessoas falarem assim, olha lá, tá vendo a cagada que ele fez? Ó, espírita. Não é? Olha lá o que fez. Então, quer dizer, a gente tem o quê? O exemplo. E quando você faz o bem também, né? Eles também falam. Olha lá, tá vendo? Ó, é espírita, fazendo bem, é espírita. Não é? Hoje, gente, em Itabapuã, nós temos 2 lares de idosos. Um sempre foi, tecnicamente, né? Que não se pode constar formalmente mais, mas tecnicamente sempre foi espírita. Tá? Sempre foi dirigido por espíritas. O outro é, assim, entre aspas, da Igreja Católica, vamos dizer assim, né? Mas também documentalmente não pode mais, não pode ter conotação espírita. E nós tínhamos até pouco tempo atrás, realmente, o pessoal lá da Igreja Católica, dos Vicentinos, né? Era que tomava conta, na verdade tinha sobrado só um. E nós, há 10 ou 12 anos atrás, encostamos nesse um que sobrou lá na época e agora mudou, passou para outro espírito tomar conta. Então, vocês vejam bem, quem faz essa diferença somos nós. Porque a intenção é de ajudar, é de fazer o bem para o próximo, só isso. Vocês entenderam? Mas, infelizmente, às vezes essa conotação ainda existe. Olha lá, o cara errou, é católico. O cara errou, é espírita. O cara que está fazendo lá, está vendo, é espírita. Quantos católicos já não chegaram para mim e disseram, olha, a gente admira você de estar lá, assim, assim, mas não interessa a religião. Interessa o que a gente faz de bem o próximo. É isso que precisamos acordar para essas faculdades superiores. E, gente, eu falo a verdade para vocês, às vezes é difícil, realmente, porque junto vem as provações, né? Mas é tão gostoso, vocês nem imaginam. Tirar um tempinho, às vezes, do nosso labor, né, no nosso dia a dia, para estar fazendo bem para o nosso próximo. Na maioria das ocasiões, convites divinos, sugestões, né, santificantes passam por nós, por eles. Esse que nós estamos falando hoje aqui, fazendo aqui hoje é um exemplo. Uma palestra, a gente vai numa palestra, um palestrante famoso, escuta aquelas coisas tudo bonitas, né? Como a gente está vendo aqui, essas reflexões profundas, tal. Esses são os convites, são as ocasiões. Todavia, nós, distraídos, interpretamos por cenas sagradas dignas de ouro, mas, o mais rápido possível, já relegamos ao esquecimento. Ou seja, amanhã, ninguém lembra mais dessa reflexão. É o que o Emmanuel está nos trazendo. Então, o que a gente faz com isso, na verdade? Isso é o dia a dia. Por isso que a gente tem a orientação, principalmente da espiritualidade, de indicar da onde a gente está falando, a referência. Por quê? Porque isso, depois em casa, a gente pode ler novamente, refletir de novo, e não deixar cair no esquecimento. Não ser um momento santificante só agora, né? Porque a gente sabe que nesses momentos, como a missa, gente, como as outras igrejas, aquele momento é um momento sagrado, que a pessoa está ali com a sua vibração boa, esquecendo do seu dia a dia. Então ela se aproveita daquela situação que realmente é sagrada. E o que nos cabe?
na verdade, é estender isso para o nosso dia a dia. Já pensou se nós estivéssemos nesse ambiente tranquilo, gostoso, falando dessas coisas assim maravilhosas, também dentro da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso dia a dia? Não seria maravilhoso? Mas não, o que a gente faz? A gente mais que depressa esquece, não é? Pelo menos Emmanuel está tentando nos lembrar aqui. E por que esquecemos? Porque o coração não adere. Dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. Ou seja, nosso coração ainda está duro ainda. Está adormecido para absorver isso. Não é? Porque se a gente conseguir abrir o nosso coração para receber isso, nossa mente, a hora que surgir a situação, o que a gente vai pensar? Não, peraí. Tem os ensinamentos, a gente sabe, já refletiu sobre isso, vamos mudar a nossa atitude. Não é? A gente sabe que nas situações difíceis, principalmente de agressão, né, ou com algum ente familiar está passando, é muito complicado. Mas estamos aí com os ensinamentos para ir aprendendo. Não é verdade? O Cosmo falou uma coisa, sabe, eu achei bastante interessante. Qual que é a doutrina que mais consola, ou pelo menos a filosofia que nos traz mais consolo, por exemplo, de uma mãe que perde um filho, que é o que vocês estão aí, que eu vi que ela falou aqui, para fazer essa viagem lá para Neves Paulista, que é para receber às vezes uma carta de um filho que desencarnou e uma mãe vai receber. Vocês querem consolo maior que esse? Esse é o grande objetivo da doutrina espírita. O Cosme é um dos maiores estudiosos de Kardec, né? Ele teve em Oxô no sexto e sábado lá em Europeiros, que ele deu um seminário lá. E realmente ele fala, é instruir primeiro de tudo, e em segundo consolar. Não é verdade? Teve mães já, gente, que Chico conta nas histórias de Chico, que foi procurar Chico com o veneno no bolso. No bolso. Chico nem deixou ela falar nada, ele já passou a mensagem do filho para ela. Quer dizer, a doutrina espírita salvou aquela alma. E quantas não salvou muito mais? E essas cartas que o rapaz faz lá em Neves Paulista, que eu não lembro o nome dele agora, faz também, muito interessante. Não é? Não é um alívio saber que seu filho ainda continua vivo? Sua mãe, seu pai continua vivo? Recentemente, agora, quinta passada, tivemos uma manifestação da minha avó, né? Lá no centro. Não é? E ainda continuamos o quê? Com esse coração duro, dormindo, achando que é só matéria. Gente, às vezes eles estão do nosso lado e nós não conseguimos nem sentir. Não é ver, não, gente. Não é ver, não, porque às vezes a gente na doutrina espírita tem uma mania de querer ver, assim, igual a gente vê. Não, às vezes só sentir, aquela brisinha que passa, aquele soprinho que vem na orelha. Eles estão tentando de todas as formas, e nós ainda com o coração adormecido não conseguimos sentir. Não precisa nada extraordinário. A doutrina espírita é simples, os ensinamentos do Cristo são simples, né? Isso. É isso que a gente deve fazer. E analisando cada vez mais, tentando compreender, gente. Às vezes é realmente difícil. A gente lê uma vez, né, entende de uma forma, depois lê de novo, entende de outra, fala, meu Deus, será que eu não estou sabendo de nada, né? Não estou conseguindo entender nada. Mas faz parte, devagarzinho a gente vai amadurecendo, né? Aí vem o puxão de orelha de Emmanuel, né? Nós necessitamos o quê? Indagar de nós mesmos o que fazemos, o que desejamos, qual o propósito da nossa encarnação? Por que nós estamos encarnados? Por que nós estamos aqui na Terra? Não é? É isso. E depois, quando ele fala finalidade, e propósito que atende e a que finalidade se destina, certo? Então, o que acontece? A finalidade do materialista, tá? Para a gente entender a parte espiritual. O materialista quer o quê? Nascer, vir para a Terra, tentar aproveitar o máximo possível as benefícios que a matéria nos traz, que é a questão dos 5 sentidos, né? Que é tato, paladar, visão, audição, e depois ele fica idoso, como ele disse, né? A criança, o Espírito disse a criança que deu certo, o idoso é a criança que deu certo, né? E aí pronto, acabou? Não. Não é? Então nós precisamos saber isso.
nós precisamos trabalhar, eu vim aqui, tive a oportunidade de encarnar na Terra. Gente, a maior dificuldade que tem é pior do que desencarnar, para reencarnar. Se a gente conseguisse ter a noção, tem um filminho que mostra certinho a reencarnação de Sigismundo, está na internet, qualquer um pode ver lá, vocês vão ver o que é a reencarnação. Aí vem que, então, para mim aproveitar esse mundo escola, para mim tentar aprender o mais possível, porque a hora que eu voltar para a minha verdadeira vida, eu volte um pouco melhor. Então, é isso que o Emmanuel está nos trazendo. O que nós queremos para a nossa vida? Nós queremos aproveitar ao máximo que nós pudermos, só para vocês entenderem, tá? É até difícil, mas é a realidade. A avó me procurou lá como advogado pela defensoria para a gente pedir a guarda da neta para ela. Por quê? Porque a filha dela, quando a neta dela nasceu, tinha 14 anos. Vocês têm uma noção, uma criança dando a luz a uma outra criança, né? E isso foi acho que é dia 10 de fevereiro, um pouquinho antes do carnaval. É uma ação simples, eu fiz lá, ela me trouxe o documental, dia 11 de fevereiro, eu dei entrada na ação. No sábado de carnaval, dia 14, a criança desencarnou. Na terça-feira de carnaval, ela me manda mensagem pedindo para cancelar o processo, que não precisava mais. Como é que ela diz? Eu não lembro direito. Ela falou assim, doutor, não precisa mais do processo. Falei, puxa vida, uma cliente, né, numa terça-feira de carnaval falando um negócio dele, eu fiquei até assustado, né? Na hora, porque a gente, né, fala, meu Deus, será que a pessoa não podia esperar até na quarta-feira, né? Mas não, aí eu vi falei, nossa, mas o que aconteceu? Aí é que ela me informou que a criança no sábado tinha desencarnado. A criança faria dia 18 agora de março, 1 ano. Vocês já pensaram? A gente fala, nossa, coitadinho e tal. Isso eu falei na palestra na quarta-feira, lá na nossa casa, tá? Aí depois a gente tem os passes e tem os tratamentos. E tem tratamento que o espírito vem e atende, né? As pessoas lá na nossa casa. Então, o nosso médium fica ali, a gente espera uns 5, 10 minutos para ele incorporar e tal, e ele faz uma preleção primeiro para depois começar a atender. E ele usou esse exemplo que eu dei da palestra, dizendo, olha, vocês não fiquem tão preocupados e não tão chateados, porque a gente sabe que pela espiritualidade, aquele espírito teve que passar esse período para resgatar o que ficou faltando do passado. E olha, um detalhe, gente, que eu não tinha... né? Por isso que eu falo, todo dia a gente vai aprendendo um pouco. Ele disse, não é esse quase 1 ano, são quase 2 anos. Porque para nós, conta-se desde a época da concepção. Então, se a gente somar 9 meses mais 11 meses que ela viveu, seriam 20 meses. Olha para vocês verem a beleza da espiritualidade. Então, para eles, são 20 meses que eles têm pico e ficou faltando para esse espírito voltar à Terra. Não é? Então... olha como que a gente tem que realmente estudar, como é que a gente tem que ler nossos débitos, não é? O passado. Então, gente, olha o acordar, olha o necessário acordar, olha a profundidade dessa reflexão, não é? Gente, não é o intuito da gente, às vezes, né, nem querer... aumentar nada, já são exemplos que a gente vai dando que dá para a gente refletir aos ensinamentos que eles vêm nos trazendo, tá? São experiências que a gente passa na vida e que às vezes outros não passam, né? Que a gente como advogado passa em muito, tá? Eu imagino médicos, pessoal do hospital, né? O quanto não tem. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Quais fileiras de sonâmbulos inconscientes? O que é esses sonâmbulos inconscientes? É o que a gente vê, infelizmente, às vezes em alguma outra doutrina, alguma outra filosofia religiosa, que você não tem a oportunidade de refletir. E o que eu mais gosto na doutrina espírita é isso. Não é porque o Júnior está falando aqui, não é porque o Emmanuel está escrevendo ali, vamos refletir, vamos ler, vamos pegar outras partes. Kardec fez isso. Kardec disse, olha, é melhor a gente não acreditar em 9 verdades do que acreditar em uma mentira, porque ele pegava a informação de vários locais, não é? Então, o que a beleza da doutrina espírita é essa, é não deixar ninguém sonâmbulo inconsciente. Ou seja, tem lá a filosofia religiosa, e tem lá o indivíduo lá que fala, não, a Bíblia fala isso, é assim, e as pessoas têm que aceitar e pronto.
Elas não precisam refletir, elas precisam só aceitar. E, infelizmente, a gente sabe que ainda existe muito isso. Nós já tivemos em reunião mediúnica, um pastor lá, eu me lembro, que ele estava desesperado, coitado, porque ele não acreditava na espiritualidade. Depois ele desencarnou, foi para a espiritualidade, viu que era totalmente diferente do que ele pregava, do que ele imaginava, né? E tinha os outros irmãos que também desencarnaram e que estavam como obsessores na mente dele. Vocês imaginam a situação daquele espírito. A responsabilidade que Jesus disse, são cegos guiando cegos, não é? Gente, e a doutrina espírita não está guiando ninguém, a doutrina espírita está ensinando, e cabe a cada um de nós, dentro da nossa condição, do nosso grau evolutivo, entender isso ou aquilo. Por isso que a gente fala assim, vamos levar para a doutrina espírita. Não, não vamos levar não, peraí. Primeiro tem que ir ver se ele tem condições, não é? Porque a responsabilidade é muito grande, tá? A questão... Fala assim em Deus, em fé, em espiritualidade. Qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo? É o que eu disse do exemplo aqui do pastor. Quer dizer, ele estava num pesadelo. E ele continua ainda, né, na verdade, nesse pesadelo escuro. E agora vão milênios e milênios para ele poder sair dessa situação dele. Então eles ficam perdidos nessa escuridão. Não é? Porque às vezes, gente, não assim... criticando, mas às vezes a gente vê que não tem fundamento, não é? Como a gente fala, esse exemplo que eu dei da criança, a filosofia deles lá, como é que eles explicariam isso? Porque uma criança de 11 meses não teve nem condições de ter pecado, eu acredito. E por que teve que passar por aquilo? Nós, do Espiritismo, conseguimos dar esse consolo à família por causa dos ensinamentos, e que é lógico, e que é coerente, que a gente consegue entender, não é? Assim, a gente fica até chateado às vezes de falar, mas são realmente exemplos que a gente precisa dar como tema, né, que a espiritualidade já passou para nós, que eu falo toda a palestra, né, a doutrina espírita já acabou aquela história de passar a mão na cabeça, de coitadinho, não, agora é para realmente entender, a gente falar o que tiver que ser falado, né. A gente costuma dizer que, não sei se alguém aqui já leu aquele livro Violetas na Janela, né, quem lê aquele livro dá vontade de desencarnar, não dá? Tão bonito que é. Mas será que nós somos aquele espírito que está lá? Essa que é a grande diferença. Na verdade, então precisamos tomar muito cuidado. Gente, está quase acabando. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida. O que é isso? Nós tem hora que não precisamos tomar uma chacoalhada para ver se a gente acorda. A vida não precisa chegar e falar assim, não, a gente, peraí, para, porque senão você está se afundando cada vez mais. Aí o que vem? Aí vem a doença, aí vem as dificuldades, aí você precisa ficar internado no hospital. Para quê? Às vezes para refletir. É o universo dizendo para você, gente, para, o caminho certo não é esse, vamos dar uma parada e refletir um pouco para mudar isso, né? Rolam um turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas. Ou seja, nós estamos rolando aí, gente, nessa questão materialista, capitalismo na vida, temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, temos que ter vida boa, temos que aproveitar o máximo, estamos vivendo nesse turbilhão. Aí chega um certo ponto, a doença vem, não é? Ou a dificuldade vem. Ou como a gente diz, né? A gente prepara toda aquela viagem para ir, o carro quebra no meio do caminho, você não consegue chegar. E se for depois que tudo passar e você conseguir consertar e tocar um pouquinho mais para frente, aí você vai ver às vezes o desastre que aconteceu lá e que foi evitado aqui só aquele tempo que você ficou ali parado. E a gente só reclama. Até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo nos esclareça. Então é aquilo que eu disse, cada um vai interpretar, gente, por si. Isso é pessoal. Não adianta eu querer aqui falar assim, não, vou abrir a cabeça de cada um aqui, enfiar na cabeça de cada um. Não. Vocês têm que ter esse esforço pessoal de ir atrás, de buscar, de estudar, de ler, de compreender. Esse é o que é o objetivo da espiritualidade. Nós nos evoluirmos espiritualmente por nós mesmos. É o que eu falei lá atrás, né? Por exemplo, chega lá no mundo espiritual, a mãe, por exemplo, tem uma bagagem muito grande, tem créditos sobrando. Aí tem aquele filho que infelizmente só tem débitos. Tem como a mãe passar aquele crédito dela para ele?
Não tem, é pessoal. Quantos anos o André Luiz não ficou perdido sem que ele visse a mãe dele, e a mãe dele vendo tudo? E tinha como ela transferir os créditos dela para ele? Não tinha, ele teve que aprender pessoalmente. Teve que ter o esforço dele, não é? Para ele evoluir. Quem sabe da história, quem leu as obras, sabe, o nosso lar explica isso, não é? Então é esse esforço. Quer dizer, por Cristo nos esclarecer, tem que ser através do nosso esforço. E sabe o que acontece na maioria das vezes? Como eu digo, a dificuldade é uma bênção. Porque é o Cristo tentando nos esclarecer que não é assim, Júnior, tem que ser desse jeito, calma. E o que a gente faz? Lamenta, acha que só acontece com a gente, só a gente tem dificuldade, só a gente que sofre. E às vezes é o quê? A divindade é Cristo dizendo, gente, espera aí um pouquinho, vocês vão começar a entender. Não é verdade? E depende o quê? De cada um de nós. Vim conversar com a minha esposa, hoje é agora no caminho ainda. Não adianta, não vai conseguir passar para mim. E eu não vou conseguir passar para ela, ela vai ter que uma hora ou outra compreender. Eu vou ter que uma hora ou outra compreender. Não é? E isso tem que ser feito o quê? Através do respeito, gente. Por isso que Cristo, né, fala, quando a gente vê aquele irmão, a gente ajuda sem julgar. Por quê? Porque a gente não sabe que grau de evolução que tem aquele espírito. Então a gente ajuda e pronto, e sem esperar nada. Essa é, assim, o que eu vejo da beleza da doutrina espírita. Ela não te cobra nada, ela não te pede nada, não é? E a gente acha que tem que ter reconhecimento, que tem que ter... Gente, nós precisamos ser servidor do Cristo. Como na historinha de Paulo. Senhor, que seja feita em mim a vossa vontade, né? E por fim, né, de tudo isso que nós falamos agora, que nós vamos refletir ainda, o que nós podemos fazer, né, para nos melhorarmos nesse sentido? Aí vem o Livro dos Espíritos, né, com toda a sua sabedoria, né, nos orientar. Pergunta 912, qual o meio mais eficiente de combatermos o predomínio da natureza corpórea? Ou seja, qual o meio mais eficiente para nós deixarmos de ser materialistas ou darmos privilégio às matérias e sermos mais espiritualistas? Não é? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Qual que é o meio mais eficaz? E eles respondem, praticar a abnegação. Simples, não? Gente, é só fazer isso. É só fazer isso e estamos salvos. Abnegação, desprendimento, altruísmo, superar o egoísmo em benefício de outra pessoa, renunciar à própria vontade, sacrifício dos próprios desejos. Vocês já imaginaram se nós vivermos numa sociedade em que todos nós, né, deixarmos de fazer o que nós gostaríamos para fazer o que o outro gostaria? Eu acho que, na verdade, viraria até uma calamidade, né? Porque a gente já não saberia nem o que fazer. Não, ó, vê o que você quer fazer, vamos fazer. Não, vê você o que você quer fazer, não é? Mas é isso. Isso é pensar espiritualmente. Isso é pensar no próximo. Porque, gente, se nós temos uma família, tá? Vamos pegar, assim, que é a base, que é a célula da sociedade, a família. Se eu não pensar na minha mulher, no meu marido, nos meus filhos, e eles não estiverem bem, a família eu vou estar bem? A família vai estar bem? Não dá. Então, às vezes, não é só o que eu quero. Eu preciso ver o que todos querem. Não é? Porque se cada um for fazer o que quiser, cada um vai viajar para um canto. E vamos viajar sozinho, porque um vai numa época, outro vai em outra. Não é? E a intenção não é essa. A intenção é chegar num denominador comum. É abrir mão, às vezes, da nossa vontade em benefício do nosso próximo. Né? Isso eu estou falando em família. Mas, assim, depois também, onde a gente trabalha, na nossa sociedade, não é? Abrir um pouco mão do que a gente, às vezes, gostaria para esses nossos irmãos. Não é? É o que, às vezes, eu digo lá para nossas colaboradoras, né, lá da casa. Eu falo, gente, vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui para servir esses nossos irmãos. Principalmente no caso deles, né, que estão aí numa idade avançada, sem família, sem um lar, sem nada. Isso não é dificuldade, isso é oportunidade de resgatar nossos débitos.
Que coisa mais bonita que isso? A gente sabe que é difícil, mas é uma oportunidade. As nossas dificuldades, vamos dizer assim, aqueles momentos que a gente às vezes não pode fazer o que a gente quer, são oportunidades de sermos abnegados, de resgatar nossos débitos. É isso que a doutrina espírita nos traz. Esse é o grande, assim, vamos dizer assim, o grande despertar da materialidade, né, para a espiritualidade. Por quê? Porque aí a gente vai estar sabendo o quê? Eu queria fazer aquilo materialmente, queria, né, comer aquilo, mas tá bom, eu vou deixar para o outro, porque eu cresço espiritualmente. Não é verdade? Então, aí está essa chavezinha que a gente precisa de vez em quando ir dando esse clique, esse toque, e depois vocês vão ver que com o passar do tempo se torna um hábito e a gente vai se melhorando cada vez mais. Né? Gente, vamos lá. Primeira vez que eu falo também, tá? Rapidinho. Arrumei um outro arquivo, uma nova pesquisa que é um resumo, tá? De tudo isso que nós falamos aqui. É da Revista Espírita, de 1860. Alegoria de Lázaro, médium Alfred Didier. O Cristo gostava de um homem chamado Lázaro. Quando soube de sua morte, sua dor foi grande e ele se fez levar até seu túmulo. A irmã de Lázaro suplicava ao Senhor, dizendo: é possível fazer voltar a vida ao meu irmão? Ó vós, que amáveis tanto, devolver-lhe a vida? Jesus dizendo, né? Mundo do século XIX, também estás morto. A fé, que é a vida dos povos, extingue-se dia a dia. Em vão, alguns crentes quiseram acordar-te de tua agonia. É muito tarde, Lázaro está morto. Só Deus pode salvá-lo. Então o Cristo se fez conduzir ao túmulo. Levantaram a pedra do sepulcro, envolto em faixas, o cadáver denotava todo o horror da morte. O Cristo lançou um olhar para o céu, tomou a mão da irmã e, levantando a outra mão para o alto, exclamou: Lázaro, levanta-te, acorda, né? Apesar das faixas e do despeito do lençol, Lázaro despertou e levantou-se. Ó mundo, tu pareces Lázaro, nada te pode devolver a vida. Teu materialismo, tuas torpezas, teu ceticismo são outras tantas faixas que envolvem o teu caráter e cheiras mal, pois há muito que está morto. Quem te gritará como Lázaro? Em nome de Deus, levanta-te. É o Cristo que obedece ao apelo do Espírito Santo. Séculos, a voz de Deus se fez ouvir. Estará mais pobre do que Lázaro. Lamennais. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, pela reflexão, pela oportunidade. E que possamos aí no futuro estarmos juntos novamente, tá? Deixa eu fazer a prece final, né? Também. Deixa, né? Escurece um pouco mais aqui. Vamos então agora, por alguns momentos, deixar nossos pensamentos do dia a dia de lado, nos concentrando aqui nas nossas reflexões, nos nossos ensinamentos, rogando sempre a espiritualidade amiga que está conosco, os mentores espirituais da casa, pois sabemos que desde o momento que aqui adentramos essas portas, já estamos sendo acolhidos e recebidos com essas energias, com esses fluidos magnéticos, e que nós possamos abrir os nossos corações, abrir nossa mente, para que também agora no momento do passe, dos tratamentos, possamos estar aptos a receber todos esses fluidos, Senhor. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio.
Dai-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio e a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda, Senhor, bens positivos que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinasse em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos um passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a Tua bondade, misericórdia e justa se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos. Que assim seja, Senhor.